Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Mestre Jesus Cristo. Eu te amo, obrigado por essa oportunidade de estar na tua presença, para que possamos estudar mais sobre este conhecimento tão maravilhoso que são as cartas de Cristo, mensagens canalizadas do próprio Jesus para a humanidade atual. Vamos dar continuidade na leitura agora, falando sobre a juventude de Cristo e as suas experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou seu próprio comportamento, em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um indivíduo de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar. Um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso e as atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confiasse a rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, proporcionando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar ao meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. Eu vou colocar um ponto aqui, irmãos, que é muito interessante, o que Jesus narra nesse trecho, em relação a uma crença religiosa que a maioria, temos, em relação a que Jesus sempre foi santo. E aqui denota que Jesus, na verdade, foi um ser humano comum como nós. E até por isso que ele se referia como filho do homem, para enfatizar cada vez mais que ele era como nós. E nesse caso, irmãos, ele fala sobre a sua juventude e o comportamento que ele teve durante esse período. É emocionante ouvir isso das palavras do nosso próprio Mestre Jesus, porque mostra que nós também podemos. Vamos continuar. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria e a doença, a pobreza que vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová, caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aqueles pobres pessoas já suportaram o suficiente para também terem que
ser esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para ser felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nascem pecadoras. Então, por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essas crenças judaicas representavam um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas refrescavam o meu espírito interior e aquietavam minha cólera que murmurava contra o Deus judeus. Assim neguei-me a acreditar em qualquer palavra que os anciões judeus tentavam me ensinar-me. Impressionante, irmãos. Aqui a gente pode ver um espírito que habitava esse corpo altamente desenvolvido no amor verdadeiro, na fraternidade, e não na punição, não no dogmatismo. Pelo contrário, rebelde contra isso. Não contra as pessoas, mas sim contra as punições, as leis que eram impostas sobre eles. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta de meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar os meus dons naturais para um melhor uso, ao invés de apenas ficar fazendo barulho. Talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles a quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Irmãos, a continuidade dessa leitura fala sobre o momento que o nosso Mestre Jesus Cristo foi batizado e o que aconteceu após esse período. Até mesmo na entrada dele no deserto, onde aconteceu todo o processo de iluminação. É lindo e maravilhoso poder aprender com essa experiência, esse momento que todos nós deveríamos passar em nossa vida.
Obrigado, irmãos, pelo seu tempo, por se dedicar a escutar a mensagem do nosso Mestre e conhecer o verdadeiro caminho que formará essa era de amor e paz. Muito obrigado, gratidão.